Nós já sabemos o que é a tipicidade formal, que é um puro e simples juízo de adequação. Agora você tem que anotar aí, vamos para cá de novo, o que é tipicidade material. Na tipicidade material, minhas amigas e meus amigos, o que nós vamos colocar aqui é o desvalor da conduta. Desvalor da conduta. Ou seja, pessoal, nós temos que analisar a efetiva ofensa ao bem jurídico protegido. Olha ali. A efetiva ofensa ao bem jurídico protegido. A efetiva ofensa ao bem jurídico protegido. O desvalor da conduta. A efetiva ofensa ao bem jurídico protegido. Ou seja, pessoal, nós vamos verificar aqui se, além de aquele comportamento, ele encontrar uma adequação no Código Penal, se ele ofendeu de forma efetiva o bem tutelado. E naquele exemplo, qual é o bem tutelado? O sujeito entra no supermercado, pega o chocolate e sai sem pagar. O bem tutelado, claro, é o patrimônio daquele estabelecimento comercial. E aí vem a pergunta: subtrair um chocolate de R$5 daquela pessoa jurídica, que é o supermercado, ofendeu de forma grave, de forma efetiva, aquele bem tutelado, tão grave que justifique a intervenção do direito penal? O direito penal se justifica neste caso? E aí vem várias perguntas. Justifica-se o flagrante pela polícia, a polícia judiciária? Justifica-se a denúncia do Ministério Público? Justifica-se uma tarde inteira de instrução judicial, ouvindo-se policiais, seguranças do estabelecimento, interrogando-se aquele sujeito, sentença do juiz, recurso no tribunal, sobe para Brasília, para o STF e para o STJ. E aí depois de 10 anos o STF está aplicando o princípio da insignificância. Esta é a questão. Esta é a questão. Então veja, às vezes, mesmo que você encontre adequação típica, isto não significa ainda que o fato é típico, só significa que ele é formalmente típico. Porque para que exista a tipicidade plena, a tipicidade penal como um todo, o fato ele tem que ser formal e materialmente típico. Então ele tem que encontrar uma tipicidade formal, que é um puro e simples juízo de adequação, mas tem que encontrar também uma tipicidade material, que é uma ofensa efetiva ao bem jurídico tutelado. Às vezes só existe tipicidade formal. Por quê? Porque incide o princípio da insignificância. E se o princípio da insignificância incidir no caso concreto, o que você fará? Você irá excluir a tipicidade material. Com o princípio da insignificância ou da bagatela, você não mexe na tipicidade formal. Você exclui a tipicidade material. Com o princípio da insignificância, você exclui a tipicidade material. Voltamos para a tela. É por isso que eu estou te dizendo, vejam aqui, olhem ali, que a natureza jurídica do princípio da insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade material. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material. É muito importante que você lembre disso. Tipicidade material. Bom, e como sempre, vem aqui comigo, eu quero te mostrar como isto vem caindo nas nossas provas. Mais uma vez, vamos para a tela, nós temos aqui uma questão
de uma banca importante que é a FGV, Getúlio Vargas, então, técnico judiciário do Tribunal de Justiça de Alagoas, concurso 2018. A Júlia, primária e de bons antecedentes, verificando a facilidade de acesso a determinados bens de uma banca de jornal, subtrai 2 revistas de moda, totalizando o valor inicial do prejuízo em R$15. Após ser presa em flagrante, é denunciada pela prática do crime de furto simples, vindo, porém, a ser absolvida sumariamente em razão do princípio da insignificância. De acordo com a situação narrada, o magistrado, ao reconhecer o princípio da insignificância, optou por absolver Júlia em razão da letra A, atipicidade da conduta, B, causa legal de exclusão da ilicitude, C, causa de exclusão da culpabilidade, letra D, causa supralegal de exclusão da ilicitude e letra E, extinção da punibilidade. Por isso a importância de você saber qual é a natureza jurídica do princípio da insignificância. Ele exclui o quê? Ele exclui a tipicidade. Até a questão poderia ter sido um pouquinho mais rigorosa, dizendo, é a tipicidade formal ou é a material? Bom, é a material. Mas a questão nem chegou a tanto. Por quê? Voltamos para a tela. Porque nós sabemos que aqui, olha lá, o gabarito é a letra A. Atipicidade da conduta. Então é isto que as bancas pedem. Você tem que dizer se o princípio da insignificância exclui tipicidade, ou ilicitude, ou culpabilidade, ou punibilidade. É isso que você tem que responder. E você já sabe. Letra A. É uma causa de exclusão da tipicidade. É uma causa de atipicidade. Atipicidade, não tipicidade, exclusão da tipicidade. Agora muita atenção, por quê? Voltamos para a tela. Para que você reconheça o princípio da insignificância, são necessários alguns requisitos objetivos. Segundo o STF e o STJ, ou seja, segundo os tribunais superiores, são necessários 4 requisitos objetivos. A mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ou seja, o reconhecimento ou não, do princípio da insignificância passa necessariamente por estes 4 requisitos. Os tribunais superiores, eles sempre decidem, quando falam da insignificância, dando ou não dando o princípio, a partir destes requisitos. A mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. São os 4 requisitos, olhem aqui, de ordem objetiva, que são exigidos por STF e por STJ. Agora, muita atenção, por quê? Porque além desses requisitos objetivos, deixa eu voltar aqui. Além desses requisitos objetivos, se discute também se é necessário um requisito subjetivo. Um requisito de natureza subjetiva. Olha lá. Não ser o réu reincidente ou portador de maus antecedentes, não ser ele um criminoso habitual. Por quê? Se nós voltarmos ao caso do furto do chocolate no supermercado. Bom, o chocolate custa R$3, R$5. É um valor ínfimo. Em tese, deve incidir a insignificância. Por quê?
Porque estão presentes os 4 requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Agora, digamos que este rapaz seja reincidente. Digamos que este rapaz seja portador de maus antecedentes. Digamos que este rapaz faça desses pequenos furtos um meio de vida. Ele seja um criminoso habitual. Neste caso, ele merece o princípio da insignificância? Bom, muito cuidado. Por quê? Enquanto os 4 requisitos objetivos são unânimes, não se discute. Todos eles são necessários. Os 4 requisitos objetivos sempre devem estar presentes. Não há a mesma unanimidade em relação ao requisito subjetivo. Em relação ao requisito subjetivo, o que nós temos é uma posição majoritária, inclusive nos tribunais superiores, STF e STJ. Há uma posição majoritária. Portanto, prevalece ser necessário o requisito subjetivo. Agora, nem todos os ministros lá em cima, no STF e no STJ, concordam com isso. Mas é a posição majoritária. Conforme prevalece, o reincidente não leva o princípio. Ainda que o bem seja de ínfimo valor. Se ele é multireincidente, não leva, não faz jus ao princípio. Agora, esta é uma posição majoritária, aquela do requisito subjetivo. É diferente do requisito objetivo, que é unânime. Tá? Vem aqui comigo. Como é que isto vem sendo cobrado? Deixa eu sair daqui. Como é que isto vem sendo cobrado? Olha lá. Mais uma vez, eu sempre aplico a teoria na prática. Você está vendo, né? Eu te largo a teoria e te mostro como é que a banca está pedindo. Eu já te mostrei banca VUNESP, eu já te mostrei banca FCC, eu já te mostrei banca FGV, estou te mostrando agora banca CESP, este importante concurso para analista judiciário do STJ, concurso 2018. Foi considerada incorreta a seguinte alternativa. É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, desde que o prejuízo seja em valor inferior a 1 salário mínimo. Bom, nós temos erros aí. Primeiro porque, como eu vou te mostrar, em regra não se aplica o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, eu já te mostro. E em segundo lugar, porque esta questão do salário mínimo, ela é apenas uma referência. Algumas decisões do STJ vêm dizendo que se o valor do bem subtraído não passa da 10ª parte, 10% do salário mínimo vigente ao tempo do crime, poderia incidir a insignificância desde que presente os requisitos. E aí nós vamos para os 4 requisitos objetivos e para o subjetivo. Então a questão, coloque na tela, está totalmente errada. Primeiro porque, em regra, não se aplica insignificância nos crimes contra a administração pública. E em segundo lugar, porque não é valor inferior a salário mínimo. É valor que não passa de 10% do salário mínimo, e isto para algumas decisões do STJ. É apenas uma referência, uma orientação que pode ser mitigada diante do caso concreto. Tá? Voltamos para a tela, seguimos no princípio da insignificância. Olha lá. Aqui. Muito importante agora que você lembre dos crimes que não aceitam o princípio da insignificância. Praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, moeda falsa, drogas, Maria da Penha, contrabando, contra a administração pública. Vamos por partes então. Crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Sempre que você encontrar
um crime praticado com violência à pessoa, agressão física ou uma grave ameaça, não cabe o princípio da insignificância. Então não cabe o princípio da insignificância, claro, na lesão corporal. Não cabe no roubo, muito cuidado com as pegadinhas, porque às vezes a subtração é ínfima. O sujeito, mediante grave ameaça, subtrai R$ 2 da vítima. Veja, ele não agrediu a vítima, ele ameaçou a vítima, mas não cabe. Nunca cabe em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Não cabe. Não cabe, portanto, no roubo, na lesão, no homicídio, na extorsão. Não cabe na moeda falsa. Artigo 289 do Código Penal, moeda falsa. Por quê? Porque lá na moeda falsa, minhas amigas e meus amigos, não se tutela somente o patrimônio. O que se protege preponderantemente ali é a fé pública. É a confiança das pessoas na circulação do nosso dinheiro. É por isso que não cabe insignificância na moeda falsa. Crime que está no artigo 289 do Código Penal. Não cabe insignificância no âmbito da lei de drogas. Não cabe no tráfico, é óbvio que não cabe em crime de tráfico. E no crime de posse para consumo, prevalece que não cabe também, embora existam duas posições. Embora o próprio STF já tenha autorizado a aplicação da insignificância em um caso, o relator foi Dias Toffoli, 0,6 gramas de maconha. Agora prevalece que não cabe, por quê? Primeiro, porque o crime de posse de droga para consumo pessoal é um crime de perigo abstrato. E em segundo lugar, porque é da essência do crime de posse para consumo a pequena quantidade. Você me entende? Justamente o delegado vai enquadrar no 28, posse, e não no 33, tráfico. Por quê? É pouca quantidade. A pouca quantidade é da essência do 28. Justamente é o 28 porque é pouquinho. Então, conforme prevalece, não incide também na posse para consumo. Não incide, pessoal, na Maria da Penha. Nós temos até súmula nesse sentido, eu já mostro para vocês. Não incide no âmbito da violência doméstica e familiar praticada contra a mulher. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Não incide o princípio da insignificância no contrabando, artigo 334-A do Código Penal. Contrabando, pessoal, é importar ou exportar mercadoria proibida. Contrabando de drogas, contrabando de armas, contrabando de munição, contrabando de explosivo, contrabando de remédios, contrabando de cigarros do Paraguai. O contrabando, portanto, ele ofende não só a segurança pública, contrabando de armas, por exemplo, como também a saúde pública, contrabando de cigarros do Paraguai. Não cabe princípio da insignificância no contrabando. Não confunda com descaminho. Eu já te mostro o descaminho. Não cabe no contrabando. 334-A do Código Penal. Não cabe também nos crimes contra a administração pública por força da súmula 599 do STJ. Por quê? Vamos pensar no peculato, por exemplo. Peculato, crime funcional, crime contra a administração pública praticado por um funcionário público. Está no 312 do Código Penal. Porque ali no peculato não se tutela somente o patrimônio público, mas também a moralidade administrativa. E a moral administrativa, ou se tem ou não se tem, ela é insuscetível de valoração. Então veja, conforme prevalece e está sumulado, súmula 599 STJ, não cabe o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Bom, e eu tenho que te mostrar também, olha só, as súmulas do STJ sobre a insignificância. A 589 está relacionada a Maria da Penha. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Ou seja, a Lei Maria da Penha não cabe no âmbito da Lei Maria da Penha. Súmula 589 do STJ.
599 agora, STJ. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. É o que eu te falei anteriormente. Não cabe princípio da insignificância nos crimes contra a administração. Súmula 599. Agora, muito cuidado. Porque o próprio STJ, depois da súmula, já reconheceu. Só que aí depende de uma particularidade muito especial do caso concreto. Neste caso concreto, reconhecido pelo STJ, você tem um senhor de 83 anos de idade, lá no Rio Grande do Sul, que está conduzindo o seu carrinho e passa por cima de um cone da polícia rodoviária e quebra o cone. O cone foi avaliado em R$20. Bom, é dano contra a administração pública. O que fez aquele promotor do caso concreto? Ora, se é dano contra a administração pública, não cabe o princípio. Denúncia. Mas lá em cima no STJ vem reconhecido o princípio da insignificância. Por quê? Porque o STJ disse que a súmula 599 pode ser mitigada diante de particularidades do caso concreto. Tá? Cuidado. Súmula 606 na tela diz assim: não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no artigo 183 da Lei 9472 de 97. São as súmulas do STJ sobre o tema 589 Maria da Penha, 599 Administração Pública, 606 Transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência. Todas elas dizem que não se aplica a insignificância. Ainda, pessoal, nós temos que lembrar como isto vem caindo em provas. Vou te mostrar agora a banca Consuplan. Caiu para titular de serviços de notas e de registros 2018, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foi considerada correta a seguinte alternativa: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Bom, é a súmula 599 do STJ. Então, na verdade, aqui a banca Consuplan, ela simplesmente seguiu a súmula. Súmula 599. Então eu te repito, por que não cabe insignificância? Não cabe porque não se tutela somente o patrimônio público, mas também a moralidade administrativa. Tá? Na tela está, portanto, correta a alternativa com base na súmula 599 do STJ. Ainda, eu quero te mostrar a questão do descaminho. Pessoal, antes de mais nada, nós não podemos confundir descaminho com contrabando. Descaminho está no artigo 334 do Código Penal e contrabando no 334-A. As penas são diferentes. Descaminho é 1 a 4. Contrabando é 2 a 5. Contrabando é mais grave que descaminho. Contrabando, como eu te disse, é importar ou exportar mercadoria proibida. É diferente do descaminho. Descaminho, pessoal, é sonegação fiscal. Descaminho é não recolhimento dos tributos devidos. Não cabe insignificância no contrabando, como eu já te disse. Agora cabe no descaminho. Não cabe no contrabando, mas cabe no descaminho. Até pouco tempo havia, inclusive, uma divergência nos tribunais superiores, STJ e STF, em relação ao valor sonegado. O STJ dizia até 10 mil, o STF até 20 mil. Só que o STJ agora pacificou o seu entendimento, pacificou a sua jurisprudência. Os dois falam, coloca na tela, em 20 mil. Olha lá. Incide quando o valor sonegado não ultrapassar 20 mil reais. Quando o valor sonegado não ultrapassar 20 mil reais. Então veja, qual é o raciocínio
dos ministros do STF e do STJ aqui. O direito penal tem que ser a última ratio, a última instância, o último mecanismo, o último recurso. Se não haverá a execução fiscal, ou seja, se a fazenda pública não vai buscar aquele valor sonegado que não ultrapassa 20 mil, o direito penal também não pode ter interesse. Se o direito administrativo não tem, o penal não pode ter também. Isto significa, vamos para a tela, que incide a insignificância no crime de descaminho sempre que o valor sonegado não ultrapassar 20 mil reais.